Como aprender Nihongo com apenas 30 minutos de estudo por dia? Se você está chegando aqui agora e não sabe exatamente o que está acontecendo, eu sugiro que você assista ao vídeo de introdução que eu deixei na página do evento Fale Japonês em 30 minutos, para você saber exatamente do que se trata este evento do Fale Japonês e também conhecer um pouco mais sobre mim. Eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês e também idealizador do canal Fale Japonês, e hoje eu estou aqui para lhe desejar as boas-vindas na nossa quarta aula do desafio Fale Japonês em 30 minutos. Se você não assistiu às outras aulas, ainda dá tempo de você assistir. Na primeira aula do evento, nós falamos sobre a importância de aprender o idioma japonês para quem vive aqui ou pretende viver no Japão. Na segunda aula, nós falamos sobre o sistema de escrita hiragana. E na terceira aula, que foi a aula de ontem, eu falei sobre o katakana. Ensinei para você a importância de saber também o katakana no idioma japonês. Também foi enviado um material complementar em PDF no grupo VIP de WhatsApp. Se você ainda não faz parte deste grupo, vale lembrar que é muito importante que você esteja lá, porque é por lá que eu estou te enviando todo o material complementar para você colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui comigo. Enviei também para você ontem um material em PDF do sistema Rebon, do Rebon Shiki, que é o sistema para romanizar o idioma japonês, que eu comentei durante a aula de katakana e também de hiragana. Se você não assistiu a aula de ontem, não domina ainda o katakana, ainda dá tempo. Assista a aula porque eu tenho certeza que ela será esclarecedora para você. E faça os exercícios que eu estou enviando em PDF para que você possa treinar e estar apto a se livrar das suas muletas, das letras romanas o quanto antes, aprendendo o hiragana e o katakana. Hoje nós falaremos sobre a forma mas, que é a primeira forma de conjugação verbal que você deve aprender ao iniciar os seus estudos do idioma japonês. Vamos para a aula? Muito bem, como você já sabe, eu vou apresentar para você a forma mas, a conjugação da forma mas através da minha metodologia de ensino. Nós temos aqui, então, esta forma que eu digo que é a primeira forma de conjugação verbal que você precisa aprender ao iniciar os seus estudos do idioma japonês. Porque é através desta forma de conjugação verbal que você conseguirá fazer várias outras conjugações dos verbos em Nihongo. Ok? Muito bem. Para iniciarmos, é importante que você entenda que os verbos em Nihongo, eles são classificados em 3 grupos. Primeiro, segundo e terceiro. O que significa isso exatamente? Você terá, no seu primeiro grupo de conjugação verbal, os verbos que terminam com o som de U, como kau, por exemplo, tá? Como o tau, por exemplo, mas não necessariamente apenas com U. Quando eu digo, por exemplo, tanomu, que é solicitar ou pedir alguma coisa, este mu, ele terminou com som de U, certo? Pense da seguinte forma. Você estudou comigo o hiragana, certo? E lá você tem a, i, u, e, o, ka, kiku, keko, sashi, su, se, so. O que eu quero dizer para você é que este som de u, ku, su, e assim sucessivamente, mu e blá, 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 são os sons que terminam com som de u dos silabários. E são os verbos que terminam com este som de u que estarão no nosso primeiro grupo de conjugação verbal, que é o que a gente chama de kisoku-doshi, que são os verbos regulares. Quando ele termina com som de u, você precisará colocar ele no som de i. Por exemplo, nomu terminou com mu. Ele passará a ser conjugado com som de mi, no mi. Ou seja, terminou com som de mu, será mi. Terminou com som de ku, será ki. Terminou com som de u, será i. Terminou com som de bu, por exemplo, como asobu, será bi, como asobi. É isso que eu quero que você entenda neste momento, tá bom? Muito bem. E o que são, então, os verbos do segundo grupo? Os verbos do segundo grupo são os verbos que terminam com o som de eru e iru, como taberu, por exemplo, como oshieru, por exemplo, como miru, por exemplo. Perceba que ele não tem o som de eru e iru simplesmente. Ele vem com meru, beru, miru e assim por diante. É isso que eu quero que você entenda neste momento, tá?
Para esses verbos, nós vamos tirar o ru, como por exemplo, taberu, terminou com som de eru, som. Preste atenção que eu estou falando som, tá? É sonoridade que eu quero que você entenda. E aí, nós vamos tirar o ru, e ele vai ficar somente com tabe. Entendeu? Muito bem. Miru, ele terminou com som de iru. Som de iru. Mesmo que seja mi, ok? Então, o miru, nós vamos tirar o ru e ele passará a ser somente mi. É isso que eu quero que você entenda agora. Todos os verbos que terminam com som de eru e iru, eles estão no nosso segundo grupo de conjugação verbal. Haverá algumas exceções, tá? No processo de aprendizado, mas você irá aprender isso à medida com que você vai avançando nos seus estudos, tá bom? E aí nós temos os verbos do terceiro grupo de conjugação verbal. Quais são eles? Suru, que passará a ser shi, e kuru, que passará a ser ki. Preste atenção, porque esses são os dois únicos verbos do nosso grupo 3, do terceiro grupo de conjugação verbal. Porque são os únicos verbos irregulares do idioma japonês, que nós chamamos de fukisoku doshi. Não sei se você prestou atenção, mas o primeiro grupo nós chamamos de kisoku doshi, que são os verbos regulares. E o terceiro grupo, os verbos fukisoku doshi, que são os verbos irregulares. Mas isso são nomenclaturas gramaticais que você não precisa entender neste momento, tá bom? É muito simples quando a gente entende que para o idioma japonês, ou no idioma japonês, nós só temos dois verbos irregulares, diferentemente do idioma português, do idioma inglês, que nós temos muitos verbos irregulares. E como tal, eles terão uma conjugação distinta dos outros verbos. Por isso que eu apresentei logo de cara os dois aqui para você. Suru, que é o verbo fazer, tá? Ele será conjugado como shi, ele passará a ser shi. E o kuru passará a ser ki, que significa vir. Muito bem até aqui? Então, nomo, beber, taberu, comer, miru, ver, suru, fazer e kuru, vir. Muito bem. A partir do momento que você entendeu como, flexionar os verbos, vamos falar dessa forma, a partir da sua forma dicionário, que é nomu, que é o infinitivo, que nós falamos. Nomu, taberu, miru, suru e kuru, eles estão na forma dicionário, que é o dishokei. E aí nós vamos fazer toda essa flexão de acordo com as regras que eu apresentei para você. A partir daqui, é muito simples. Você vai acrescentar o mas para que tenhamos aí a conjugação da forma mas no presente afirmativo ou no futuro. Se eu falo nomi, mas, estou dizendo bebo ou beberei. Se eu digo tabe, mas, eu como ou comerei. Mi, mas, eu vejo ou verei. Também pode ser assistir, tá? Shi, mas, eu faço ou farei alguma coisa. Ki, mas, eu virei ou venho. É muito importante que você entenda isso, porque no Nihongo, nós não temos uma forma específica para conjugar o verbo no futuro. Então, quando eu digo presente afirmativo ou futuro, é porque ele tem a mesma conjugação, tanto para o presente afirmativo como para o futuro. Diferentemente do português, não é mesmo? Mas vamos lá. Eu poderia dizer, então, na forma negativa, que é masen. Basta acrescentar masen. Nomimasen, não bebo. Tabemasen, não como. Mimasen, não vejo. Shimasen, não faço. Kimasen, não venho. Lembrando que também pode ser futuro negativo, tá? Não beberei, não comerei, não verei, ou não assistirei, ou não farei, ou não virei. Entendeu? Muito bem. O que mais que nós podemos ter? Mashita, que é o passado, a forma passado. Por exemplo, nomimashita, eu bebi. Tabemashita, eu comi. Mimashita, eu vi. Shimashita, eu fiz. Ou kimashita, eu vim. Nós temos também o passado negativo. Masen deshita.
Basta acrescentar o desta, nós teremos aqui o passado negativo, utilizando o masen que você já viu aí, que é o negativo, não é mesmo? Tanto no presente quanto no futuro. Agora, para que tenhamos o passado negativo, precisamos do desta. Desta nada mais é do que o verbo des, que eu apresentei para você lá na aula de hiragana e katakana. Watashi wa Brazil-jin desu. E eu disse para você que o des, naquele momento, poderia ser traduzido como verbo ser estar, mas que ele também teria a função de um verbo auxiliar no idioma. Neste caso, ele é um verbo auxiliar, que nos auxilia a colocarmos a forma mas no passado negativo. Masen desta, ele está flexionado no passado. Muito bem, então eu estou dizendo aqui que nomimasen desta, não bebi. Tabemasen desta, não comi. Mimasen desta, não vi. Shimasen desta, não fiz. Kimasen desta, não vim. Agora preste atenção que eu estou conjugando tudo, né? Flexionando os verbos e traduzindo para você como eu, primeira pessoa do singular. Mas preste bem atenção no que eu vou te dizer. Em Nihongo, nós não temos flexões distintas dos verbos para qualquer pronome pessoal, ou seja, para qualquer pessoa. Eu, tu, ele, nós. Vós, eles terão a mesma flexão verbal. Então, uma vez que você aprendeu uma flexão, digamos que seja no presente afirmativo ou futuro, utilizando mas, o masen, que é o negativo, o mashita, que é o passado, e o masen desta, que é o passado negativo, você poderá utilizar para qualquer pessoa, tanto no singular quanto no plural. Não é incrível isso? Muito diferente do português, que nós temos uma flexão distinta para cada pronome pessoal. Ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, tem para cada um uma flexão distinta. Em Nihongo é tudo igual. Não é fantástico isso? Isso deixa muito simples, não é mesmo? Muito bem, eu vou fazer algumas explicações para facilitar a sua compreensão em relação à conjugação, né, dos verbos na forma mas. Como você já viu, não é assim tão difícil, né? E será muito importante para você no seu processo de aprendizagem do idioma japonês a partir de agora. Tá bom? Mas vamos lá. Watashi wa super de kaimasu. Vamos colocar niku. Nós vimos esse vocabulário, né? Niku o kaimasu. Watashi sou eu, como você já viu. Watashi wa. E aqui ele terá o som de wa, tá? Como partícula. Lembre-se disso. Super de. Watashi wa super de niku o kaimasu. Kaimasu. Lembrando que aqui nós temos a partícula o, ok? Quando eu utilizo a partícula wa, que ele é escrito com hiragana de ha, e eu já mencionei isso para você também, tá? Ele terá o som de ha, no caso da palavra haha, por exemplo. E aí nós temos aqui mãe, que é um vocabulário, tá? Quando ele é utilizado como partícula, ele tem o som de wa. Então, watashi wa sou eu. E este wa, ele indica para mim o tópico da minha oração. Então, eu sou o tópico da minha oração, o assunto principal da minha oração. Muito bem. Watashi wa super de, e eu estou aqui abordando para você a partícula de. A partícula de, ela significa, tá? Ela indica para a gente um lugar onde uma ação é realizada, ou seja, no mercado. Sempre com uma ação, tá? Quando eu falo, por exemplo, kaisha de hatarakimasu, é porque eu trabalho na empresa. Kaisha é empresa. Então, tem uma ação sendo realizada nesse lugar. Então, todo lugar onde uma ação é realizada, a partícula de para ele. E no caso, super, que significa supermercado. Tá bom? Acredito que eu não preciso colocar aqui em letras romanas para você, tá? Espero que você já esteja acostumado. Niku. Niku é carne. Nós vimos esse vocabulário, não é mesmo? Então, niku o kaimasu. Então, eu compro. Está aqui conjugado o verbo kau, como você já viu, na forma mas. Então, eu compro o quê? Carne no mercado.
E essa partícula O aqui, olha, ela indica para mim o meu objeto direto, a carne que está sendo comprada. O que é objeto direto nesse caso, Jim? É aquele objeto, aquilo que sofre a ação do meu verbo. Então, cal é um verbo que é um verbo transitivo direto, ou seja, um tadoshi. É uma ação que eu realizo e que ela influencia diretamente no meu objeto direto, porque ele está sendo comprado. Se eu dissesse Nico o tabemasu, é porque eu como a carne. Então, se eu como algo. Se eu compro algo. Se eu vejo algo. E é isso que nós chamamos de verbo transitivo direto, que é um tadoshi. Então, a partícula O sempre estará sendo utilizada, tá? Para indicar um objeto direto de uma oração, ou seja, que sofre a ação de um verbo. Vou te dar aqui, a ideia é você entender a conjugação na forma mas eu vou aproveitar para te dar algumas instruções aqui, algumas explicações em relação às partículas e também as explicações gramaticais para que você entenda uma frase de forma geral, como ela é composta, tá bom? Mas enfim, vou fazer uma outra frase para você agora com o tanomo, como eu disse. Vamos lá? Muito bem. Vamos colocar aqui assim, olha. Kino, vírgula. Suzuki, vou colocar em katakana, tá? Suzuki-san ni tanomimashita. Vamos utilizar no passado agora? Kino Suzuki-san ni tanomimashita. Tanomimashita. E aqui nós temos um passado. O verbo mas, né? Da forma mas. O verbo tanomo, né? Conjugado na forma mas no passado. Então, quando eu digo Kino Suzuki-san ni tanomimashita, é porque ontem eu solicitei, ou seja, eu pedi para o Suzuki-san. Agora eu quero que você preste atenção nisso, porque nós temos aqui a partícula ni. Esta partícula ni, ela indica o para neste caso, tá? Para quem eu pedi? Para o Suzuki-san. Para quem eu solicitei? Para o Suzuki-san. Então é Suzuki-san ni tanomimashita. É claro que a partícula ni tem outros usos no idioma. Neste caso, ela vai significar uma preposição para, tá? Um zentishi, que a gente fala que é uma preposição. Então, para você entender que as partículas são muito importantes, eu falei para vocês que toda partícula é escrita em hiragana, não é mesmo? E elas são importantes porque elas fazem a função que nós temos em português de uma interjunção, de uma conjunção, de uma preposição e assim por diante, tá? Mas em Nihongo serão apenas partículas. Joshi. Joshi são partículas, tá? Vou colocar aqui para você. Joshi. Nós lemos Joshi. Joshi. Isso são partículas, tá? E são utilizadas, como eu disse para você, para criarem aí, são a argamassa do idioma, né? Que cria uma estrutura gramatical muito bem estruturada para você. E é importante que você entenda isso. Mas aos poucos você vai compreendendo, tá bom? Queria mostrar para você somente uma frase agora que não significa ontem, tá? Então tem que estar no passado. Ontem eu pedi para o Suzuki-san. Vamos fazer mais um? Vamos fazer com o verbo suru, que é um verbo irregular. Vamos colocar aqui mainichi. Mainichi. Sports wo shimasu. Mainichi significa todos os dias, tá? Então, mainichi. Sports, lembrando que nós temos aqui o nobashi oto. Sports wo shimasu. Ok? Lembrando que nós falamos nobasu oto ou nobashi
oto, tá? Tanto faz. Ambas as formas estão corretas. Mas, enfim, em algum momento você vai entender melhor isso. Então, mainichi sports o shimasu. Mais uma vez, nós temos aqui a partícula o, tá? Mas, neste caso, eu posso ter ou não. Eu posso dizer sports suru ou sports o suru. Ambas as formas estão corretas. Assim como benkyou suru ou benkyou o suru. Neste caso, quando nós utilizamos o verbo suru como verbo auxiliar para transformar um substantivo, o meishi, neste caso sport, que é o esporte, em um verbo, tá? Não necessariamente nós precisamos da partícula o. Você pode ocultar. Então você ouvirá benkyou suru simplesmente, que é estudar, ou benkyou o suru, que também é estudar. Então, neste caso, a partícula o ela é facultativa, tá bom? Mas olha só, sports é simplesmente um substantivo, é um meishi, ou seja, significa esporte. Para transformar isso em praticar esportes, eu preciso do verbo suru aqui conjugado. Na forma mas. Sports shimasu. Sports o shimasu. Ou seja, eu pratico esportes todos os dias. Ok? E esse todos os dias, que é esse advérbio de tempo de kan o arawasu fukushi. Fukushi é um advérbio. Tá? Ele vem no Nihongo primeiro na minha frase, diferentemente do português. Em português eu até poderia dizer, né? Todos os dias eu pratico esporte, ou eu pratico esporte todos os dias. De forma geral, o advérbio de tempo no português ele vem no final da minha frase. Em Nihongo, ele virá, de forma geral, no começo da sua frase. Mainichi, todos os dias. Ashita, amanhã. Kyo, hoje. Ok? Muito bem. Então, mainichi sports o shimasu, eu pratico esporte todos os dias. Aqui nós temos, então, o verbo suru como verbo irregular. Vamos fazer um com kuru para terminar aqui? Bora lá. Vamos fazer, então, com o verbo kuru, que também é um verbo irregular. Eu vou colocar assim. Watashi wa Brasil kara kimashita. Vamos colocar no passado, tá? Watashi sou eu, né? Brasil kara kimashita. Eu acho que aqui você já entendeu, mas vamos lá. Watashi wa Brasil, que é o Brasil, kara kimashita. Muito bem. Eu estou dizendo que eu vim de onde? Do Brasil. Quando eu venho de algum lugar, este lugar kara kimashita. E este kara também é uma partícula. Apesar de ser, né? Vamos chamar de partícula composta agora, só para você entender, porque não é apenas um hiragana, né? Temos dois hiragana aqui, dois silabários, para termos esta partícula em questão, que significa quando algo vem de algum lugar, parte de algum lugar, tá? Então é a partir de determinado lugar, neste caso, do Brasil. Então eu estou dizendo que o watashi wa, eu, lembrando que a partícula wa indica o tópico da minha oração, ou seja, o assunto principal. Brasil kara kimashita. Eu vim do Brasil. Foi de lá que eu vim. Poderia ser de qualquer outro país, como Peru kara kimashita, México kara kimashita. Né? Subentende-se de que eu sou brasileiro, não é mesmo? Quando eu digo eu vim do Brasil. Né? Então subentende-se que watashi wa Brasil-jin desu. Eu sou brasileiro. É uma outra forma de falar, né? A sua nacionalidade, digamos assim, quando fica subentendido. Mas olha só, utilizei aqui então no passado, tá? Watashi wa Brasil kara kimashita. Diga aí, de onde você veio? Conseguiu? Perfeito. Antes de terminar, eu queria fazer mais uma frase. Vamos lá? Com o som de iru. Bora. Vamos fazer assim, olha. Não vou colocar nenhum sujeito, tá? Terebi de
News wo mimasen. Vamos usar na negativa? Vamos colocar assim, olha. Internet de mimasu. Olha que frase longa. Eu acredito que você já deve estar entendendo, não é mesmo? Então, aqui nós temos mimasen, mimasu. Eu vou me arriscar a não colocar em letras romanas nesse momento, tá? Para que você force aí a sua mente e tente identificar os silabários aqui. Então, terebi é a televisão. Terebi de news é um news, ou seja, um noticiário. News wo, partícula. Mimasen está na negativa, ou seja, eu não assisto ou não vejo o noticiário na TV. Internet, que é internet, de mimasu, ou seja, eu assisto ou vejo na internet. Perceba que nós temos aqui a partícula de e a partícula de. Eu posso utilizar a partícula de para o meio pelo qual eu realizo determinada ação. Neste caso, é a ação de ver, de assistir o noticiário. Onde? Na TV ou pela TV que seja. Tá? E aqui, na internet. Então, a televisão, a TV, terebi e a internet, nesse caso, para mim, é o quê? É a ferramenta que eu estou utilizando para assistir o noticiário. Ou não, né? Porque aqui eu estou dizendo que eu não vejo pela TV, e sim pela internet. Então, lembre-se disso. De também pode ser o meio pelo qual eu faço determinada coisa, a ferramenta que eu utilizo para realizar alguma ação. E aí, nós teremos aqui a seguinte frase. Eu não assisto noticiário na televisão ou pela televisão. Eu assisto, mas pela internet ou na internet, utilizando desta ferramenta da internet para assistir o noticiário. Bom, eu espero que você tenha gostado. É claro que, de forma geral, no curso fechado do Fale Japonês, eu explico muito mais detalhado, né? Passo a passo, você vai aprender em um cronograma, digamos assim, onde você vai crescendo gradativamente no idioma, aprendendo partícula por partícula, cada uma no seu devido momento, né? Cada conjugação no seu devido momento. Mas é importante, neste momento, ao menos, para que você tenha um contexto para entender a conjugação do verbo na forma mas, o quanto é importante, porque nós temos aqui o presente, o futuro, o passado, né, o negativo, o passado negativo, tudo é possível fazer com a forma mas. Por isso que eu digo que é a forma mais importante para você aprender no início dos seus estudos do idioma japonês. Porque daqui em diante você vai poder crescer muito no idioma e conseguindo fazer e entender a conjugação do verbo de outras formas quando elas forem apresentadas para você. Tá bom? Lembrando que, obviamente, aqui é somente 30 minutos. É pouco tempo para explicar muita coisa, mas eu espero que tenha sido o suficiente para você entender o verbo na forma mas. Mas eu quero ir para o slide agora para apresentar mais um pouquinho para você e terminarmos essa aula. Vamos lá? Muito bem. Vamos fazer um renshu para terminarmos a aula. Um renshu de masuke. Esse kei é de katachi, que significa forma. Então, masuke é a forma mas. Nós temos aqui hataraku, que é o verbo trabalhar. Eu disse para você, né? Kaisha de hatarakimasu, que é o trabalho na empresa, não é mesmo? E aí, a sua forma mas será hatarakimasu. Hatarakimasu. Taberu, você já entendeu que é o verbo comer, termina com som de eru, então nós teremos aqui tabemasu. E aí, mais um verbo benkyou suru, que eu mencionei agora, que é estudar, e eu disse que pode ou não ter a partícula wo, e nós utilizamos aqui do verbo suru como um verbo auxiliar, não é mesmo? Que é o nosso verbo do terceiro grupo de conjugação verbal, que é um verbo irregular. Então é benkyou shimasu. E aí nós teremos também kuru, que é o nosso segundo verbo irregular do idioma, que a sua conjugação é kimasu. Vamos ver mais um pouco? Hajimeru, que é um dos verbos que nós vimos, não é mesmo?
que significa iniciar alguma coisa, dar início a algo. Então é hajimemasu. Assim como hajimaru, né? Também é iniciar alguma coisa, né? Quando algo inicia-se. E aí nós temos hajimarimasu. Lembrando que hajimeru, ele termina com eru, que então ele está no nosso segundo grupo de conjugação verbal, tiramos o ru e acrescentamos o mas. No caso de hajimaru, é um verbo que está no nosso primeiro grupo de conjugação verbal, então nós vamos transformar o som do ru em ri, e fica então hajimarimasu. Próximo, kesu, que é apagar ou desligar alguma coisa, como a luz, por exemplo. Keshimasu, que é apagar ou desligar. Tá? A televisão também a gente desliga, não é mesmo? A luz a gente apaga. O verbo é o mesmo. Terebi o keshimasu, eu desligo a TV. Denkyu o keshimasu, eu apago a luz. Ok? Ou desligo a luz, que seja. Kieru é quando aquilo apaga sozinho. E aí é kiemasu. E é um verbo que ele termina com som de eru. Então nós tiramos o ru e colocamos kiemasu. Lembrando que kesu e kieru, em português, eles terão a tradução de desligar ou apagar, porém kesu é um verbo transitivo direto, um tadoshi, quando eu realizo a ação, e kieru é um verbo intransitivo, ou seja, um didoshi, quando a ação ela acontece por si só, quando a luz apaga, por exemplo. Tá bom? Sozinha. É isso. Espero que você tenha gostado. E com isso, então, a gente termina aqui a nossa aula da forma mas. Denkyo ganbatte kudasai. Bom, na aula de hoje você aprendeu como fazer a forma mas. Lembrando que esta forma de conjugação verbal é uma forma educada de falar o idioma japonês. E é muito importante que você a aprenda logo no início dos seus estudos. Existem outras formas que são mais coloquiais que você aprenderá mais adiante. Tá bom? É muito importante que você entenda a forma mas, porque ela irá te ajudar a continuar os seus estudos e a entender outras conjugações verbais do idioma japonês. Agora preste muita atenção. Se você ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, é importante que você esteja lá para receber todo o material complementar que eu estou enviando para que você possa colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui comigo. Hoje eu vou mandar para você aí, né, em PDF, vários materiais para que você coloque em prática, treine a conjugação verbal e tudo mais. E isso será muito importante no seu processo de aprendizagem, tá bom? Se você não está lá no grupo do WhatsApp, procure aqui nesta página, neste vídeo, em algum lugar vai ter um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Clique ali, entre no grupo, porque senão você corre o risco de perder todo o material complementar que eu estou enviando para você que você possa aproveitar o evento do desafio Fale Japonês em 30 minutos, 100%. Amanhã nós falaremos sobre os numerais. Como dizer os números em Nihongo. Eu tenho certeza absoluta de que você vai gostar muito de saber como falar os numerais, porque eles são muito importantes para que a gente possa utilizar em vários âmbitos no idioma. Tá? Eu acredito que agora é o momento de você estar firme, não desistir, continuar comigo, para que você realmente possa aprender tudo o que eu me propus a te ensinar aqui no Fale Japonês em 30 minutos. Como você pode ver, em 30 minutos podemos aprender muita coisa sobre o idioma japonês. Então não desista, continue firme comigo como um samurai e eu vou te mostrar os numerais amanhã na nossa aula. Não perca, ok? E não se esqueça de deixar aqui os seus comentários. Se você gostou da aula, se você entendeu a forma mas, você entendeu a importância de aprender a falar corretamente o idioma, conjugando os verbos na forma mas, e que será uma forma educada de se comunicar em Nihongo, não é mesmo? Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, eu farei questão de responder todas elas para você. Ok? A gente se vê então amanhã. Já né?